Quero agradecer, Sérgio, por você se disponibilizar, por nos apresentar a sua mãe, né? E é um grande prazer meu e da FBX de poder ter esse contato com você e poder fazer esse resgate histórico da história do xadrez brasiliense e do Brasil também, né? Já que sua mãe participou de Olimpíadas, etc. Tô dando spoiler. Vamos devagar. Mas pode começar. Faça o seu resumo de quem é a sua mãe, assim, como era a sua mãe. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecê-los, agradecer a sua audiência, a sua pessoa, né, a sua gentileza de lembrar da mamãe. Como falei contigo, a mamãe, a nossa família é muito lembrada pelo meu pai, que foi ministro da Fazenda, foi um economista muito conhecido na década de 70, 80, e ele acabou morrendo muito cedo, em 97. Uhum. E a mamãe, ela foi uma mulher muito interessante, talvez até mais interessante do que o próprio papai, porque, na verdade, ela fez várias coisas na vida, não só o xadrez. Então, o xadrez é uma das partes da vida dela, né, que é o que a gente vai enfatizar hoje. Mas a Uhum. vida da mamãe, ela começa em 1941 e a mamãe teve uma infância muito difícil, porque o pai dela a abandonou, na verdade, junto com a minha avó, numa época que as mulheres não eram como hoje, né? Não eram independentes, as mulheres eram donas de casa em 1940. Era a época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E ela foi criada por uma tia, junto com os primos, que sempre deram uma retaguarda muito boa para ela, e ela foi criada ali na Urca, e cresceu junto com os primos, onde ela veio a conhecer meu pai. Todos queriam que o meu pai, né, na família dele, queriam que ele casasse com uma menina de família. Naquela época tinha muito isso, sobrenome. E ela não era ninguém, digamos assim. Mas ela era quem cantava ele. Uhum. E ela, uma das perguntas que seria me fazer, ela era avançada no seu tempo. Meu pai gostava mais dela porque ela usava maiô duas peças, Ah! Olha só. enquanto que as outras não. Então, ela estudou no Andrews, os tios dela pagaram o colégio dela, coisa e tal, e assim ela cresceu. Ela se casou muito nova, com 18 anos, e teve os três filhos ainda na década dos 20 anos, tanto é que o filho mais velho dela, que é o Ricardo, está com 60 anos. Ela tem uma filha, que é a Maria Cristina, que tem um ano a mais do que eu, agora fez 59, e eu vou fazer 58 agora ainda esse ano. Estou com 57 ainda. Hum. É, Nossa, eu acho assim, é uma história muito legal, né? A gente tem essa coisa do xadrez, assim, se você falar ela à frente do seu tempo. O xadrez Uhum. ainda hoje é muito difícil, a gente tá melhorando, mas as mulheres estarem presentes é sempre um desafio, né? E eu imagino que isso foi um desafio para sua mãe, né? Eu não sei se você tem essa visão ou não, ou se para ela era tranquilo, como era. Assim, o xadrez apareceu lá em casa Uhum, através, justamente na época que nós morávamos em Brasília, uhum, através de amigos do papai, e o papai, que era o Mário Henrique Simonsen, ele uhum. foi o primeiro a jogar o xadrez. E ela ficava olhando ele jogava o xadrez com os amigos. Na época era uma novidade o xadrez magnético, que eles chamavam de pedroca magnética, Aham, porque na verdade eram aqueles. Era uma coisa bem antiga, que na verdade você mexia as pedras e elas tinham um ímã embaixo para sei. fixar melhor a peça. Aham. Porque às vezes os jogadores, isso já aconteceu com todos vocês que são grandes jogadores de xadrez, o sujeito aborrecido derrubava peças. E derrubar peças num tabuleiro de xadrez, depois para recolocá-las, não é Sim, fácil. Então sim. fizeram mesas de xadrez magnéticos, tanto para os jogadores furiosos, quanto para os jogadores que realmente esbarravam nas peças. Então, aí ela começou a acompanhar aquilo e começou a estudar, coisa que o papai não fazia. Na Olha que verdade, interessante. ele era um praticante. E ela começou a comprar livros de xadrez e Olha. começou a estudar.
ela teve um monitor, ou melhor, um professor chamado Lincoln Lucena. Ah, o Lincoln aqui de Brasília. Ele Isso, Lincoln de Brasília, ele ainda está vivo? ainda está vivo. Ainda Que está vivo. maravilha, que maravilha. O Lincoln, na verdade, é o grande mentor da mamãe. Olha, que legal, que legal. Ele é o grande mentor. Ele frequentava lá em casa, ele jogava sinuca comigo Uhum. e eu ganhava da sinuca dele. E eu me lembrava que eu chamava ele de Pinto Novo, que ele chamava, porque ele ia lá, jogava uma sinuca, mas ele ia, na verdade, fazer o treinamento dela. E por Aham. trás de todo o desenvolvimento enxadrístico dela e atrás de todos esses campeonatos estava o Lincoln. O Lincoln era o Olha. técnico dela, né? Quando se podia pedir tempo, né? Porque Aham. existem vários tipos de xadrez. Teve uma época que ainda podia pedir o tempo. E agora não pode mais? Não, Pois é, não. aquela época que você podia pedir o tempo, você podia interromper a partida para conversar novas estratégias e táticas. Uhum. E nesse momento, o Lincoln era o grande orientador. Olha, que legal saber Entendeu? O isso. Lincoln Lucena era o orientador, quem fazia, olha, se ele fizer isso, você faz isso, se ele fizer isso, você faz isso. Aham. Mas é claro que chegava um momento que tinha Que um tem que limite de ser. É, interrupções e ela tinha que tomar as decisões. claro, Né? claro. Mas o grande professor dela foi o Lincoln na década de 70. Olha, nossa, muito legal saber isso. O Lincoln também a gente vai entrevistar, porque eu quero realmente fazer esse apanhado geral da FBX, né? E saber que Sim, o Lincoln teve por trás da Ilusca é muito sim, legal, né? Porque assim, o Lincoln é um personagem muito importante da história da FBX, né? Então, sim. e aí ele que trouxe e foi técnico da primeira brasiliense campeã, né? É, quem é Ilusca Simonsen para você? E Lusca foi uma mãe maravilhosa, uma mãe Uhum, que, na verdade, contou com uma coisa muito vantajosa para ela, que foi a presença da minha avó, a mãe dela, a avó Valquíria, que a gente chamava de vovó Kika. Ela deu uma ajuda muito grande na criação dos filhos, liberando a mamãe para poder fazer outras coisas. Coisas que nem toda mulher tem oportunidade. uhum, Então, muitas mulheres hoje que poderiam estar nos esportes, inclusive no xadrez, na verdade têm que cuidar dos filhos. E os filhos uhum, consomem quase uma pessoa o tempo todo. sim. Então, a mulher, ela teve essa oportunidade de ter a mãe que ela só veio a falecer em 1989, a avó a Valquíria. E eu que eu sou caçula, já estava formado em medicina. Então, ela teve a oportunidade de ser uma mulher com filhos, com 3 filhos, porém mais livre do que a mulher comum, pela presença da mãe que se dedicava integralmente a nós. Muito legal, muito legal. Porque assim, eu penso que era muito difícil, né? Você ter Sim, essa liberdade. Hoje em dia é complicado. A gente avançou bastante, mas ainda é difícil. É, mas na época da sua mãe, realmente é algo assim que parece que não acontecia até. Até é difícil a gente sabe, pensar assim, ah, não, mas essa pessoa. Apesar de que, assim, na minha família teve muito dessa coisa da mulher ser protagonista da vida dela mesma. Mas é difícil, né? É raro isso acontecer. É, como que foi, assim, esse título de GM por correspondência, né? GM uhum. feminino por correspondência. Como era? Ela escrevia os lances, como era isso? Você Isso via, foi você uma tem essa lembrança? Tenho sim, porque isso já foi na década de 90, no início da década de 90. Aham. Ela entrou depois que ela parou de fazer as competições, até mesmo por causa dos cuidados que tinha que ter em relação ao papai. O papai, na Uhum. verdade, foi descoberto com câncer em 94. E Hum. praticamente ela não saía de casa, ficava com ele. Uhum. E antes disso também, já morando no Rio, porque ele volta para morar no Rio em 1979, Uhum. ela se afasta também do grande mentor, né? Ele veio muitas vezes, até o irmão do Lincoln, que é o Lenin, eu não sei se você conhece. É, o Lenine eu não conheço. O Lenin é um cara maravilhoso também, um sujeito que
muito amigo dela, joga algum xadrez, jogou algumas vezes com ela, Uhum. mas é claro que não tem a capacidade do irmão, que o irmão é um fenômeno, né, em É. matéria de xadrística. E aí ela passou a fazer o xadrez postal. Isso antes da época da internet. Uhum. Então, a gente pega uma época que você fazia cada lance através de uma carta e tinha que emitir essa carta. Você imagine quanto tempo durava. Então, você jogava com inúmeras pessoas ao mesmo tempo, jogando Sim. um lance por carta. Nossa, é E depois incrível, né? você tinha como fazer análise de tudo aquilo. Então, ela Aham. analisava sobre todos aqueles aspectos, é, ela analisava e com essas análises, né, ela pegava e fazia uma outra jogada. E o Uhum. de lá fazia uma outra jogada. E ela assim foi, e no início ela perdeu os campeonatos, até que ela conseguiu, depois de Se várias adaptar. participações, ganhar. Eu não sei, tenho certeza quantos ela ganhou, mas Aham. ela foi aqueles títulos que, na verdade, eu te mostrei. Ela foi a Sim. Grandmestre internacional. Grã-mestre Ela jogou muito internacional tempo. é feminina e mestre internacional é absoluto, né? Quer dizer, Isso. não era pouca coisa, era muita coisa, muita Pois é. enxadrista e lusca, né? Eu a É. via, de verdade, sentada com livros abertos e a gente não podia falar com ela naquele momento, porque, na verdade, ela estava concentrada em fazer as respostas Ah, que aos legal. lances. Aham. Às vezes ela telefonava para alguém, mostrava como é que estava o tabuleiro. Não tinha internet na época para a gente mandar fotografias, então Sim. só havia a descrição, né? Uhum. Havia a descrição. Mas eu acredito que ela continuasse, aí tem que perguntar ao Lincoln, porque eu acho que o Lincoln continuou ajudando ela nessa época, porque Uhum. o Lincoln, na verdade, ele foi o primeiro sujeito que eu vi, isso eu vi pessoalmente quando eu era garoto, Uhum. ele jogando de costas contra 10 oponentes Nossa. onde, na verdade, ele não podia analisar o tabuleiro, ele só podia Uhum. virar. Na verdade, ele tinha que falar a É, jogada, aliás. xadrez às Ele, cegas, né? Isso é bem é, difícil, bem difícil. É só isso, para quem ele tinha sabe muito mesmo. Eu, 10 tabuleiros na cabeça, é verdade, ele nossa, jogava às cegas, ele só falava o lance que era para fazer. interessantíssimo, interessantíssimo. É. E eu É, acredito que nessa época o Lincoln continuava sendo mentor dela também. aham. E ela chegou a ensinar vocês a jogar xadrez? Vocês jogavam em casa crianças? Vocês ainda jogam? Passou isso para os filhos ou não? Para os Sim, netos também? eu aprendi a jogar xadrez. Uhum, Eu jogava, na verdade, com meu irmão e jogava contra o computador, né? Tinha aham, os computadores que a gente jogava na época, no nível fácil, médio e difícil. O difícil eu sempre perdia, mas uhum, no nível médio, às vezes eu conseguia boas partidas. Jogava com meus irmãos, todos eles sabem jogar, tanto o Ricardo quanto a Maria Cristina, uhum, e com os filhos, aí eles já não. Eles, na verdade, quando aprenderam os movimentos das peças, mas eles não se interessaram. Na verdade, das uhum. minhas duas filhas e eu também dos sobrinhos, eu não vi ninguém se despontando para o xadrez. Sim, sim, precisa ter. A gente sempre fala, né? A gente apresenta, né? E aí vamos É, ver se interessa, porque também forçado não adianta, né? né? É, você acha que o xadrez era muito importante para ela? Era um hobby? Era uma paixão? Porque a gente sempre. Eu, por exemplo, eu falo, nossa, eu amo, é uma coisa que eu amo. Meu pai me ensinou, eu tinha 4 anos e parece que faz parte da minha vida, assim. Não consigo me separar dele. Mesmo pontos que a gente deixa um pouquinho de lado, vai fazer faculdade, etc. Eu falo que depois que você foi picado pelo bichinho do xadrez, você vai voltar em algum momento, não consegue se desvencilhar do xadrez mais. Como era para ela, assim, na sua visão? Ela teve esse ápice, né, na década de 70, onde Uhum, houve uma quantidade enorme, a vida praticamente era enxadrística, uhum, né? A única coisa que eu lembro dela ter feito na década de 70, além de jogar xadrez, foi a faculdade de História, que ela não tinha um curso superior e ela teve curso superior. E ela também dividia um pouco, mas com o museu.
Nacional, o Museu de Goiás, onde Uhum. ela fazia algumas pesquisas arqueológicas. Ela entendeu para arqueologia junto com o professor Acari Passos de Oliveira, que é uma pessoa muito conhecida Uhum. na história de arqueologia do Brasil. Mas, basicamente, ela jogava. Foi o ápice dela na década de 70 e 80, Uhum. e depois ela passa em 90 a se dedicar mais ao xadrez postal. Sim. E assim ela foi até o final da vida. Ela sempre jogou xadrez depois conosco, coisa e tal, mas ela parou de participar de competições a partir Ah. da década de 90, quando ela ganhou os títulos. Ela falou que queria sair por cima. Claro. Ela Muito conquistar os justo. títulos, ela ia sair por cima. Ai, Com isso, todos os títulos que ela muito tinha, ela bom. apresentou. E tem esses quadrinhos pendurados lá em casa. Agora eles estão comigo, né? Os Uhum. títulos dela, as medalhas todas que ela ganhou, algumas estão expostas, né? Coloquei em quadros, mas não pude colocá-las todas em quadros, porque Uhum. são tantas que o dia que vocês tiverem um museu, fizerem um museu aí da CBX, eu posso mandar as medalhas para vocês Ai, que exporem, legal. porque são muito interessantes. Muito legal, muito legal. Eu vou querer pelo menos as fotos. Pelo menos as fotos a gente quer para colocar no site, deixar bem registrado, né? Sim, É, você falou aí da parte da arqueologia. A gente, claro que a gente quer conhecer um pouco também. Eu vi que ela escreveu um livro, né? sim. Também junto com ele, né? Com a Caripasso, você Exatamente, me com a mandou. Cari Paz. Exatamente, ela É. escreveu um livro também sobre pesquisas arqueológicas. Eu sei porque eu participava. Ela Uhum. botava, eu via muito para ela, que eu sempre gostei dessa história de ir para mato, fazer as pesquisas. Aí você faz aquele sambaqui e aí você limpa aquelas pedras. Nós íamos a sítios arqueológicos e eu fazia mais a limpeza do material. Ai, Tem que que, legal. né, tem que lavar, limpar direitinho, sem quebrar. Uhum. E uma pena que todo o material ficou para lá, e o material que o Museu Nacional não guardou lá, ela doou todo para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Uhum. Mas foram poucas peças que ela ainda tinha. Sei. Né? Foi que o Museu Nacional, na verdade, as melhores peças estão no Museu Nacional de Goiás. As poucas peças que ela tinha, ela doou para o Museu Nacional do Rio de Janeiro antes daquele incêndio grande Hum, que teve aqui, e eu não sei mais se as peças foram, né, triste. perdidas no incêndio. Muito triste. É, eu, eu ia perguntar que o que você destaca na vida dela, gente, mas é tanta coisa que teve essa mãe que não sei se. Olha, ela trabalhou com arqueologia, tem a parte da cerâmica que você não falou ainda, né? Se você quiser falar É, um pouquinho, o xadrez, essa parte do feminismo, assim, dela poder fazer as coisas que antes, na época, não eram muito permitidas, né? Eu não sei, o que você destaca, assim, de tudo isso? eu destaco que, na verdade, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Uhum, Ela, além de tudo isso, né, ela fez essa parte da cerâmica que eu não tinha falado ainda, mas ela sempre teve a habilidade de desenhar. uhum, Depois ela começou a fazer cursos de pintura e fez os quadros a nível daquelas louças que eu te mostrei ontem. uhum, Não são cerâmicas, né? Pintura de cerâmica, usando fios de ouro. São pinturas assim que na verdade não se pagam. uhum, Aquelas cerâmicas são tão caras, na verdade, na produção delas, que é inviável a venda delas. uhum, Então, eu pedi aquele quadro dos Flamingos para mim, enquanto sim, ela era viva, e muito antes dela falecer, né? uhum, Eu falei: esse quadro é muito bonito, eu quero ele comigo. uhum. E eu ainda pretendo colocá-lo numa redoma de vidro, né? Para que ele Ah, que fique, lindo. para que ele nunca possa quebrar. Eu tenho muito medo Uhum, daquele quadro. Só eu mexo nele, inclusive lá em casa. Todos são uhum. proibidos de chegar perto do vaso. Pode observar. É maravilhoso aquele vaso, né? Muito legal, muito É, legal. É um trabalho lindo, né? Trabalho sim. maravilhoso dela. Eu E ela fiquei teve essa impressionada. fase. Ela foi piloto de avião também. Olha isso. Em 70 e poucos, antes da gente ir para Brasília, eu lembro de entrar
na parte de trás de um monomotor e ela pilotando. Olha que legal, olha. Gente, inacreditável, né? Inacreditável. Então, ela Isso. fez mil coisas da vida e conseguiu também se destacar no xadrez. Então, o xadrez talvez tenha sido onde ela mais se aplicou, Uhum. mas ela fez muitas outras coisas, sim. Ela teve 76 anos de vida. A única coisa ruim dela foi que ela começou a desenvolver uma série de doenças no final, porque ela fumava, Ah, infelizmente, né? infelizmente. Tanto quanto meu pai, ela foi tabagista e realmente não dá. Realmente, eu como médico, eu reconheço que o tabagismo, aos poucos, ele vai derrubando a pessoa. Uhum, infelizmente, né? Mas era um hábito também da época, né? Era um hábito da época, É, exatamente. O era um pessoal hábito. da década de 30, 40, né, fumavam bem mais do que a juventude hoje em dia, que, graças a Deus, tem abandonado esse vício. É, que bom, né? É, o pessoal no chat está aqui impressionado, né? Porque sua mãe, ela foi de tudo um pouco e muito bem, né? Porque ser enxadrista já é difícil. Ser enxadrista em alto nível, muito difícil. Agora, ser enxadrista em alto nível, mãe, é, pintora, é, arqueologista, quer dizer, piloto de avião, a gente está impressionado. Eu fiquei muito mais. Assim, eu já estava feliz de conhecê-la por saber que ela participava do xadrez, mas é muito legal saber de uma brasileira que fez história mesmo no seu tempo, sendo mulher sem barreiras, eu vou dizer. Eu imagino que, é claro, ela deve ter passado por dificuldades, porque a gente sabe que a mulher sempre passa, Sim. mas a história que ela deixou, apesar de tudo que provavelmente ela passou, não sei se foi muito sério, né? Mas é maravilhosa, né? Fico muito feliz de conhecer, fico bem feliz mesmo de estar fazendo essa entrevista. E ela decidiu o futuro dos filhos também. Eu lembro que eu queria fazer biologia na minha época, né? Uhum, E ela, nada, assim, claro que a biologia é um ramo hoje melhor, mas, assim, que você consegue sobreviver melhor. Mas nós estamos falando, eu estou com 33 anos de formado já, eu me formei em uhum, 88, o tempo passou. Eu fiz o vestibular no início da década de 80, então o mercado era muito uhum. restrito. E eu, Sim. quando fui me inscrever no vestibular, ela e foi comigo, que eu disse que ia me inscrever em biologia, ela falou, não, você vai se inscrever em medicina. Tá aqui, ó, assina aqui. Aí eu não tinha conversa com ela, eu tive que Aham. assinar. Eu falei, mas mãe, eu quero fazer biologia. Não, 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 você vai fazer medicina, vai ser médico. Depois de você se formar em medicina, você vai fazer biologia. Mas Pronto. primeiro você vai ser médico para garantir um futuro, porque naquela época, hoje não, hoje, claro, nós temos os biólogos numa situação melhor, Sim. mas naquela época era muito difícil eu viver como biólogo. Ó. E como médico eu teria mais facilidade. Então ela Uhum. decidia também o nosso futuro e sem dar muita chance de opção. É por aqui que você vai. É Exatamente. por aqui e pronto. Não tem questionamento. Uhum. Eu vou agradecer demais, Sérgio, por você estar aqui e deixo aberto aí para você finalizar, dizer o que você quiser sobre ela, o que faltou, sobre qualquer assunto, não precisa ser xadrez só também. Ela foi uma boa enxadrista, ela obteve bons resultados, ela foi uma mãe para nós três exemplar e para os amigos dela também. O apelido dela era Bondosa, Ah, porque ela era muito boa, ela ajudou muita gente e no final da vida, ela que nasceu, não nasceu, mas ela que teve uma infância muito pobre, uhum, ela morreu, não digo rica, mas ela morreu muito bem financeiramente. uhum, E mostra que o mundo gira. sim. Aquelas pessoas que ajudaram ela no início foram ajudadas por ela depois.
Ai, olha que bom, né? Que bom. É, e ela, no final, ajudou todo mundo, e por isso ela ganhou esse apelido de bondosa, que eu sempre chamava ela, né? Ai, que E assim lindo. foram até os últimos dias. E foi uma mulher valente, que quando ela teve o tumor, ela optou por não se tratar, porque ela tinha visto o sofrimento que meu pai passou, e ela optou por não se tratar. Em momento algum ela se lamentou, porque várias vezes eu conversei com ela sobre a doença dela, Uhum, e ela, por incrível que pareça, né, não quero terminar de forma triste, mas ela escolheu o momento que ela ia morrer. uhum, Ela conversou com o médico, ela fez 3 cartas onde ela não queria ser mantida viva através de aparelhos. uhum, E eu estava do lado dela no hospital quando ela falou que ela estava cansada já, então o tumor estava uhum. bastante avançado, e ela falou: agora chega, eu quero ir embora. E o Entendi. médico aumentou a sedação e ela faleceu. Então, ela foi uma pessoa, assim, para mim, icônica, porque eu jamais vi isso numa pessoa. A Uhum, pessoa escolheu, aproveitou o máximo do bem viver e uhum. até mesmo na hora da morte teve sua dignidade preservada. Então, ela, para mim, é um modelo de pessoa. Muito bonito, Sérgio. Muito obrigada pelo relato. Eu fiquei, assim, muito feliz de ser a primeira entrevista aqui da FBX, porque a gente ficou assim. é, Não sei, eu não tenho palavras para dizer o quão feliz eu tô de conhecer a história da sua mãe. Então, eu fico muito agradecida. Muito obrigada por tudo. Hoje vamos homenageá-la no torneio. É, e eu agradeço demais tudo que você está fazendo, né? E pela colaboração assim com a FBX, da forma de que é, esse resgate histórico é imprescindível, né? Para a história do xadrez brasileiro. E de quebra a gente trouxe a história da cerâmica, da arqueologia e do papel da mulher na sociedade também. Eu fico muito grata, Sérgio. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Se você tiver a oportunidade de ouvir o Augusto Jefferson e o Claro. Lincoln, eu acho que vai acrescentar. Claro, vou ouvir sim, vou ouvir sim. Vamos ter o segundo capítulo sobre Lusca. Com Obrigado, certeza. Bárbara. Obrigada, Sérgio. Tchau, tchau. Um beijo para todos do xadrez. Beijo, tchau, tchau.